Deixa aberto em Lucas capítulo 22. Hoje eu liguei a televisão e assisti o Festival Promessas um pouquinho, né? Gente, eu sou evangélico. Ei, tá vendo? Nós dois, ó. E depois eu piorei a situação, porque eu assisti o Armagedon no TNT. Né? Então a minha tarde foi melosa, né? Bom, mas a parte disso, é muito engraçado você ver algumas coisas rolando na internet a respeito do Festival Promessas. E é muito extremista os comentários. Tem a parte dos crentes que ama, defende de paixão, gosta, canta todas as músicas, né? Teve um cara lá que postou assim: "Não, essa música do Thales Roberto, Eu Escolho Deus", é linda, maravilhosa, né? E aí eu escrevi assim, né? Foi Deus que me escolheu, não é eu que escolho ele, né? O cara queria me matar, velho. Ele deve ter me xingado assim, ó, maldito calvinista, né? E por outro lado, eu vi um monte de gente execrando também a parada, criticando até aquilo que não devia ser criticado também, porque nem tudo foi ruim, tirando que foi na Globo, e é a Globo que faz, tem coisa lá que não tem o porquê você criticar. E aí eu fico vendo que a gente se pega nos extremos e a gente não para ser coerente muitas vezes. E pensando um pouco nisso, eu comecei a meditar a respeito das pessoas que falavam contra o bagulho e que têm falado contra a igreja sistematicamente, mesmo sendo igreja. E eu sei que muitos desses que criticam a igreja é de fato igreja, faz parte da igreja, é fundamentado na palavra de Deus e está no papel dele de denunciar aquilo que está errado, que isso é papel da igreja também. Por outro lado, eu vejo um tanto de gente que vai na igreja, que é igreja, que vai nos cultos, mas que não tem uma vida de oração, não tem o conhecimento nem raso sequer da palavra de Deus, e mesmo assim se aventura a descer a ripa em algumas coisas da igreja, porque vê o pastor ou amigo, ou está na moda falar, né? E me preocupa porque a vida desses caras, se a gente for, ou dessas mulheres, porque é os dois, né? Se a gente olhar, se Deus nos desse uma lupa para olhar a vida desses caras, talvez a vida deles é muito pior do que os caras que eles estão criticando. E a gente tem que tomar cuidado com essa vida dúbia nossa, de ser cristão na hora que convém, e às vezes a hora que não convém ser cristão eu deixo de lado. A gente tem pregado muito isso esse ano. Não só eu, como o Ariovaldo pregou muitas vezes, o próprio Guilherme, Daniel. Então eu acho que Deus quer falar conosco a respeito disso, de que a gente mantenha uma mente saudável, sana biblicamente. O capítulo 22, no versículo 54 de Lucas, fala a respeito do momento em que Pedro nega Cristo. Vamos ler junto. Lucas 22, a partir do versículo 54. Então, prendendo Jesus, né? Levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia a distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: "Este homem estava com ele." Mas ele negou: "Mulher, não o conheço." Pouco depois um homem o viu e disse: "Você também é um deles." "Homem, não sou", respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: "Certamente este homem estava com ele,
pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia lhe dito, que antes que o galo cantasse, hoje você me negaria 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que frisar aqui é o seguinte: que Pedro era um discípulo de Cristo, e ele era um discípulo que conviveu com Jesus esse tempo. Ele teve a oportunidade de receber os ensinamentos de Cristo. Ele viu e conviveu na intimidade de Cristo. Então, como a gente já disse aqui algumas vezes, ele mais aqueles outros 11 foram os caras que via Jesus indo para o banheiro. Imagina, em algumas igrejas você fala isso no microfone, é uma heresia, né? Jesus foi no banheiro fazer cocô, né? Mas ele ia, né? Jesus não fazia o cocô desaparecer dele e não ia no banheiro só porque ele era Deus. Ele se fez homem, e como homem, né, fez todas as coisas, inclusive no banheiro. Pedro sabia a hora que ele ia no banheiro, a hora que Jesus dava uma sumidinha, né? Pedro sabia a hora que Jesus tinha fome, né? E se a gente for ver a história de Pedro, assim como Judas também, esses caras, eles compartilharam o privilégio de viver com Cristo todo esse tempo. Eles conheciam a Cristo, e eu estou falando conhecer pessoalmente, né? E essa história de Pedro ter negado Cristo 3 vezes, ela é mais complicada se a gente for ver a história do momento em que Jesus foi preso. Porque quando chegaram Judas com os caras lá para pegar Jesus, para prender Jesus e levar Jesus preso, Pedro estava disposto a dar a vida dele. Tanto é que ele pegou uma faca e cortou a orelha lá do Malco. Você acha que esse cara não estava disposto a sair mandando faca e todo mundo que estivesse na frente dele e quem tivesse para pegar Jesus? Pedro estava disposto a morrer naquele momento. E o interessante é que horas depois ele nega. Então a gente precisa entender um pouco isso e trazer isso para a nossa realidade. Quando Pedro estava lá no Getsêmani com Jesus, estava ele e os discípulos. Nessa altura, Judas já estava longe. Judas já tinha ido pegar as 30 moedinhas dele de prata, né? Judas, ele resolveu negar a Cristo pela ganância. E esse era o papel que foi destinado a ele. Nós estávamos conversando aí quinta-feira lá na casa do Ariovaldo lá. Judas não tinha escolha, era aquilo lá mesmo, né? Mas ele negou a Cristo pela cobiça. E Judas era um maluco, velho. Ele foi lá, vendeu por 30 moedas e depois se arrependeu. Pedro, ele estava disposto a lutar contra tudo e todos perante Cristo, enquanto ele estava com a igreja, enquanto estava todo mundo reunido, enquanto estava Cristo e os outros 10 amigos dele lá. Ele se sentia confortável, ele se sentia firme, ele se sentia encorajado a morrer. E sabe de uma coisa, irmãos? Isso aqui é uma brasa, é um braseiro mesmo. Todos nós, quando estamos juntos, a nossa fé ela é reanimada, reafirmada. Nós nos sentimos encorajados. Basta um acampamento igual nós tivemos para sentar numa roda, conversar 2, 3 horas e surgir ideias que nós precisamos de uma igreja 10 vezes maior do que essa para fazer. Por quê? Porque a gente está disposto, a gente inclusive pensa em colocar dinheiro, a gente empenha a nossa palavra. Por quê? Porque estamos juntos, a gente está ali no braseiro.
E às vezes o nosso erro é achar que isso é igreja. Às vezes o nosso erro é pensar que igreja é estar no meio dessa multidão de conselhos. Isso faz parte do que é ser igreja. Isso não é essencialmente igreja. Porque quando eu estou sozinho, eu ando para tudo quanto é lado, e eu sou a igreja de Cristo. E eu penso segundo a igreja de Cristo. Por quê? Porque a minha mente ela foi transformada, ela foi renovada. Uma vez que verdadeiramente, irmãos, eu decidi que Cristo é a minha vida, tudo foi renovado. E tudo aquilo que é a vontade minha, da minha carne contra Deus, nessa eu resolvo lutar. E eu luto porque eu sei que a igreja inteira está do meu lado. Eu luto porque o reino está do meu lado, porque Deus está do meu lado. E é por isso que eu venço as batalhas, porque eu sei que eu não estou sozinho. Agora, a pessoa que vem no prédio, que nós chamamos de templo, né? E que vem para um culto, aonde se levanta a mão e se canta, aonde ora, recebe a oração de quem quer que seja, escuta a palavra, talvez esse cara ainda não entendeu que a religião é diferente do reino de Deus. Porque na religião eu vou embora para casa com a minha superstição, com a minha mandinga, e aí eu vou embora sozinho. E aí a primeira oportunidade que eu tiver para me cair, para me negar a Cristo, eu vou negar. Por quê? Porque eu estou sozinho. Porque eu saí do prédio e deixei a igreja para trás. Então, irmãos, se nós formos observar, todas as vezes que nós caímos porque nós caminhamos sozinhos. Pedro se assentou naquela fogueira. E Pedro era um cara conhecido de muita gente, porque ele frequentava a igreja. E nós não fazemos ideia do quão nós somos conhecidos, porque nós frequentamos a igreja. Porque o nosso Facebook está cheio de frases de teólogos, de reformadores, de versículos bíblicos e de críticas à falsa igreja, ou da igreja que está caminhando para um lado errado, obscuro. As pessoas nos conhecem também. E aí nós assentamos a essa fogueira e as pessoas começam a nos cobrar segundo as nossas atitudes, irmãos. Mas peraí, você não é da igreja? Você não faz parte daquele povo, daquele reino? E aí, irmãos, nós começamos a cair em desgraça, a nossa cabeça começa a ficar cheia de brasa, e aí o que a gente faz? Nega. Então a questão de Pedro foi muito mais profunda, porque todos os 12 discípulos, até inclusive Judas, eles estavam naquele momento aprendendo, porque esses caras só ficaram prontos depois da ira de Cristo, depois que Jesus morreu, e depois que Jesus subiu aos céus. Depois disso tudo é que esses caras ficaram prontos. Esse Pedro que eu estou falando aqui, esse cara se arrependeu, e diferente de Judas, ele chorou amargamente e falou assim: Senhor, nunca mais eu quero fazer isso, e se tornou um dos grandes nomes da história da igreja. Pedro passou por isso e se tornou igreja, mas Judas não. Judas não fazia parte da igreja. Judas era escravo da sua vontade, e porque ele era escravo da sua vontade, ele se convenceu de que o arrependimento não era suficiente para salvá-lo. Se matou. E quantos de nós, irmãos, estamos nos matando porque nós não sabemos o que é a igreja, nós não conhecemos a igreja, que não é esse prédio, mas é o corpo vivo de Cristo.
e porque a gente se sente sozinho, a gente se mata. Então a gente precisa refletir a respeito dessas coisas. A gente precisa refletir a respeito de como nós manejamos a nossa vida no dia a dia. A nossa vida ela é exposta como a igreja deve ser? Ou a nossa vida ela é movida segundo a nossa conveniência, segundo o momento? A gente, dependendo da nossa consciência pouco ou nada transformada, nós negamos a Cristo sempre, através de várias coisas. Por exemplo, sendo religioso é uma delas. Vir ao culto todo domingo aqui, bater o cartão, não significa que você é igreja. E não é porque a gente não quer que você seja igreja, mas é porque você simplesmente resolveu entrar no prédio, mas não resolveu, ser parte do corpo. E quando a gente é religioso, a gente é arrogante. Nós somos arrogantes, nós somos prepotentes, nós somos enganadores. Nós batemos o cartão de presença e a gente massageia o nosso sentimento de culpa. Não, já fui na igreja, então já tô pronto para a semana. Então a religiosidade é uma forma de negar o corpo de Cristo e o próprio Cristo, sendo negligente. Irmãos, se nós somos negligentes com as atribuições que é dada à igreja e ao corpo de Cristo, nós estamos negando a Cristo. E aí, irmão, isso daí é pesado, isso é forte. Por quê? Porque as nossas atribuições é tudo aquilo que nós geralmente não queremos ser. Nós não queremos ser servos uns dos outros. Mas uma das atribuições da igreja é se curvar, é se prostrar diante de qualquer pessoa e servi-la, lavar os seus pés, reconhecer os erros, ser humilde. É parte da igreja amar as pessoas, e amar as pessoas de uma forma como o mundo jamais irá acreditar que nós podemos amar o desconhecido, exercendo graça, amando inclusive aqueles que nos fizeram mal. A negligência provoca em nós algumas coisas que não cabem na vida da igreja, do sujeito que faz parte da igreja. O não perdoar é inadmissível. O não exercer a graça é inadmissível. O não servir é inadmissível. Quando nós não fazemos essas coisas, nós negamos ao corpo de Cristo, à igreja. Mentindo, sendo mentiroso. Quando a gente grita para o mundo inteiro que nós somos uma coisa e nós não somos. Pedro mentiu 3 vezes. Pedro negou 3 vezes mentindo, porque as pessoas falavam assim: você faz parte da igreja, você conhece aquele homem? E ele falava assim: não, eu não conheço. Ele mentiu. Vocês não concordam comigo? E muitas vezes nós chegamos para as pessoas e nós o quê? Nós mentimos. Nós simplesmente temos vergonha de alguma coisa que faz parte daquilo que é ser igreja. E quando a gente tem vergonha, a gente nega também. E finalmente, sendo libertino. O que é sendo libertino? É deturpando a liberdade que Cristo nos deu. Irmãos, isso daí a gente vê a rodo, principalmente em dias em que as coisas parecem estar, teoricamente, mais abertas na igreja. A igreja dessa década aceitam coisas que a igreja, instituição, não aceitava há 20 anos atrás.
né? Gente, há 20, 30 anos atrás, escutar heavy metal era uma coisa inadmissível na igreja. Hoje, tocou oficina G3 lá no Promessas, os caras estão fazendo até rodinha ao vivo lá, ao vivo não, gravação, né? Tá fazendo rodinha lá. Por quê? Ficou legal, a igreja agora aceita, cabelo colorido, roupa style. Aceita, tatuagem, irmãos. Tatuagem, hoje tatuagem é uma coisa de boa, filho. Se o pastor não deixar a ovelhinha dele lá não ter tatuagem, ele vai ficar sem ovelha, filho. E ficar sem ovelha é economicamente inviável. E aí, porque muitas coisas agora são permitidas, a gente começa a achar que todas as coisas são permitidas. Isso é a libertinagem. É você usufruir de uma coisa que você não poderia estar usufruindo, do pecado, e colocando o pecado dentro da igreja como se o pecado fosse uma coisa normal e como se ela não fosse pecado. Nós negamos a Deus dessa forma. Uma coisa que a gente costuma falar e o povo não escuta, aquela velha história que a gente não gosta de responder. Nós não gostamos de responder: beber bebida alcoólica é pecado? Meu irmão, aqui no manifesto viu, filho? Para 80% das pessoas, para os 20% não. Os que sabem beber. Para os 80% é pecado. Por quê? Porque fica bêbado. E não pode. Nega a Cristo, nega o corpo. E bêbado, você nega tudo quanto é forma, filho. Até da forma que você não queria e descobre só no dia seguinte. Então, irmãos, a diferença entre Pedro e Judas é o arrependimento sincero. E o arrependimento que é voltado para a igreja. Pedro conhecia a igreja e se arrependeu do seu pecado. Então eu estou te falando, se você faz parte da igreja e você vai pecar, irmão, igual eu peco, mas se você faz parte da igreja, você está junto das pessoas, você está junto do Pai, e você sabe que o perdão está sempre à sua disposição. Mas assim como Judas não fazia parte da igreja, mas ele apenas congregava na igreja, ele apenas ia no ritual religioso, cumprir uma rotina religiosa, ele achou que o arrependimento não era forte o suficiente para salvá-lo. E aí descambou. E a gente conhece a história dos dois. Agora, nós temos que lutar, irmãos, para que de fato tudo e todas as ações das nossas vidas sejam para a honra e para a glória de Cristo, e seja para o benefício do corpo de Cristo, que é a igreja. Que todas as nossas ações possam refletir aquilo que é o reino de Deus. E para encerrar a palavra de hoje, para nós passar para a ceia, eu queria ler duas passagens com vocês, em Atos capítulo 6. Vamos lá. Em espanhol é Hechos. Não é Íris, lá na Guatemala fala Hechos, não é? Atos capítulo 6, versículo 8. Presta atenção nessa história aqui. É a história de Estevão. Versículo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo.
Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo e líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de que Moisés nos deixou. Quando para ele todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Só até aí. Agora abra em Atos capítulo 7, versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés do jovem chamado Saulo. E quando apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Entre uma história e outra que eu acabei de ler aqui, entre as falsas acusações de Estevão, as mentiras que falaram a respeito dele, das coisas que falaram que ele disse e ele nunca disse, entre essa história e o apedrejamento dele, a morte, a condenação dele, entre essas duas histórias existe uma outra história que você vai ler na sua casa hoje, que é o capítulo 7, a partir do verso 1 até o verso 53, aonde Estevão vai para o sinédrio. Irmãos, ele destrói os caras. Sabe o que ele fala a respeito em defesa dele? Nada. Ele aproveita a última oportunidade que ele tem, mesmo sendo injustiçado, mesmo estando numa posição onde ele não deveria estar, de uma pessoa sendo condenada, mesmo sendo inocente. Ele resolveu abrir a boca e falar tudo que aqueles caras tinham que falar. Ele falou de uma tal forma que chegou um momento que esses caras fecharam os ouvidos e começaram a gritar igual menino dando birra, e mataram ele. Esse cara não estava disposto a negociar. Esse cara jamais passou pela cabeça dele negar a Cristo, porque ele estava sozinho ali. Falaram mentiras para ele, mas ele estava com a igreja inteira lá, ao lado dele, e ele estava com Cristo ao lado dele. Ele estava com a convicção de que a vida dele não era nada se não fosse aquilo, se não fosse o reino de Deus, se não fosse a verdade, custe o que custar, doa em quem doer. Essa é a vida do cristão, irmãos. Nós temos a oportunidade de nos arrepender como Pedro? Claro que temos, e vamos fazer isso sempre, mas a nossa luta é para que nós possamos ser como Estevão, que sentiu medo e que morreu. A história de Estevão não é igual a história de Abraão com Isaac,
que Deus foi lá e salvou Isaac no último momento. Estevão pagou com a vida, pagou por uma coisa que ele não fez, mas o sangue dele foi muito, mas muito frutífero. E Estevão não era um velho, Estevão era um jovem, tinha a vida inteira pela frente, e ele podia muito bem fazer como muitos hoje fazem, e falar assim: eu vou contar uma mentira aqui em benefício do reino, porque eles vão me deixar vivo, e assim eu vou continuar vivo pregando o evangelho. Meu irmão, se há mentira, não há vida, não há evangelho. Todas as oportunidades são como a última oportunidade. E se você deixa passar essa oportunidade, de fato ela foi a última. Enquanto você não conhecer o corpo de Cristo, o reino de Deus. Então, meus irmãos, não andem sozinhos. Não caminhe sozinho. Caminhe com a igreja de Cristo. Porque se você tem um entendimento do que é a igreja, você pode ir para qualquer lugar. Você pode, como está escrito lá em Salmos, você pode subir no mais alto dos céus, ou em um mais profundo abismo, e você não vai estar sozinho. Você pode ir para o lugar mais obscuro, ou para o deserto que não haja água e nem sombra, você não vai estar sozinho. E você não vai negar. Porque a sua consciência é a consciência de uma pessoa que conhece o reino de Deus, a sua justiça, e que os planos de Deus são muito melhores, muito mais altos que os nossos. Amém? E pensando nisso ainda, a gente vai fazer a nossa ceia agora. E a ceia é o momento da gente relembrar esse Cristo que a gente tanto fala aqui, esse Deus que derramou o seu sangue para nos salvar, para nos redimir. Esse sangue, irmãos, que deve ser relembrado todos os minutos, todos os segundos da nossa vida, para que a história de Cristo, da crucificação, né, a história da entrega dele, não seja apenas uma história que a gente conta, como se nós contássemos qualquer outra história. Nesse momento que a gente vai tomar o suco de uva e o pão, a gente possa realmente meditar naquilo que é a nossa vida com Ele, e entender que nós estamos aqui, irmãos, porque Ele deu a sua vida por nós, porque o seu corpo foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas iniquidades, e o seu sangue foi derramado para que o preço fosse um preço bem pago para a nossa salvação. Então, que nós possamos fazer isso com muita reverência nesse momento, tendo entendimento e conhecimento. Quem pode tomar ceia? Todo mundo, desde que tenha um entendimento, que compreenda, e você pode ter esse entendimento a partir de agora. Ora Ele aí, e Deus vai te dar esse entendimento. Amém? Pode distribuir.